E hoje nós estamos entrando no último capítulo desse livro, nós estaremos estudando o último capítulo desse livro, que o título do capítulo é O Caminho de Sangue, do Jardim à Cruz. Beth, por favor, lê para a gente aí Hebreus 9, 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Bom, dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Queridos, Jesus percorreu um caminho para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus. E é interessante que, por causa do pecado, eu, você, nós não poderíamos abrir esse caminho. Teria que ser um homem, um ser humano, reconhecidamente como ser humano, e ter pecado nenhum. Só assim o caminho poderia ser aberto. E esse caminho ele foi aberto não com machado, nem serra, nem coisa alguma que a gente costuma, o ser humano costuma abrir caminho. Esse caminho ele foi aberto com sangue, encharcado de sangue, salpicado de sangue. Em cada passo, sangue era derramado. E cada gota de sangue que era derramado, Jesus ele estava nos libertando, nos salvando, nos redimindo. É um estudo muito, muito lindo, profundo, bíblico, gostoso. E eu gostaria de compartilhar esse estudo com vocês. Eu espero que o Espírito Santo fale não como falou comigo, mas fale ainda muito mais do que ele falou comigo quando eu estava fazendo esse estudo. E eu vou ler aqui um texto da introdução desse capítulo e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Ao analisar a obra redentora de Cristo e todo o processo que o levou à cruz, é possível perceber que um caminho estava sendo construído. Quando ele se colocou no lugar do ser humano para resgatá-lo do pecado e da morte, iniciou-se a construção de um caminho totalmente encharcado de sangue. Portanto, é o sangue que fará a expiação pela alma. Beth, abre aí em Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, Moisés, sendo orientado por Deus, estava ensinando o povo de Israel que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado, que sangue deveria ser derramado para que vidas pudessem ser resgatadas. Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo todo. Então, o que poderia ser dado para resgate de uma alma? Então, somente uma outra alma. Não existe ouro, metal precioso, ou qualquer coisa que existe e que por Deus foi comprado que seja tão valioso do que uma alma humana. Então, só uma outra alma para resgatar o ser humano. Em cada momento que a Bíblia relata sobre o sangue de Cristo sendo derramado, há ali um resgate, um pagamento, uma quebra das correntes que prendiam a humanidade em sua condenação. Vou ler esse parágrafo de novo. Em cada momento que a Bíblia relata sobre o sangue de Cristo sendo derramado, há ali um resgate. Nós fomos resgatados. Um pagamento. A nossa dívida foi paga.
uma quebra de corrente. As correntes que nos prendia, as correntes dos pecados que nos prendia foram quebradas. Que prendia a humanidade em sua condenação. O escrito de condenação que havia contra nós e que estava em posse de Satanás, Jesus o tomou. A Bíblia diz que o escrito que havia como nós agora pertence ao Senhor Jesus. E ele pagou cabalmente e foi rasgado a dívida que nós tínhamos. Jesus apagou com seu próprio sangue, com sua própria vida. Essa dívida foi rasgada. E é interessante que uma vez eu ouvi um comentário, não me lembro aonde, me perdoe, eu me lembro sempre dos comentários, mas não me lembro onde e nem quem foi que falou, que muitas vezes Satanás ele lança sobre nós os nossos pecados, mas aquilo ali é uma xerox, porque o documento original foi rasgado, foi tomado pelo Senhor Jesus Cristo e foi rasgado. A Bíblia diz que Satanás, o inimigo de nossa alma, ele nos acusa dioturnamente. Mas essa dívida, querida, é falsa, porque ela não existe mais. Cada centavo dessa dívida foi paga com sangue derramado. Sangue esse que nós vamos ver aqui, cada gota que foi resgatada a nosso favor. Ao passar por cada um desses momentos, lembre-se que Cristo está ali porque tomou o nosso lugar. Aquilo que Cristo passou não era dele, era meu, era teu, era nosso. Ele está ali como um substituto, fazendo o caminho que nós deveríamos trilhar. O sacrifício de Jesus foi vicário, ou seja, vicário significa no lugar de, ou seja, ele nos substituiu. Ele entrou como um substituto nosso naquilo que era a nossa culpa. Ele tomou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados e encravou na cruz do Calvário. Ali nós fomos resgatados e hoje nós vamos lembrar, na Santa Ceia, nós vamos lembrar isso, tá, queridos? Então vamos lá. Vamos começar o derramamento do sangue de Jesus. E o derramamento de sangue de Jesus, ele começou lá no Getsemane. Começou lá no Monte das Oliveiras. Começou em um jardim. Beth, lê lá. Lucas 22, 39 a 44. Lucas 22, 39 a 44. (29 a 44? 39 a 44. Saindo, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando a um lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entrais em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhe pareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. E aí, foi o primeiro sangue derramado por Jesus em nosso lugar. Ainda lá no Getsemane, ele ainda não havia sido preso, ele estava na companhia dos seus discípulos, orando, se preparando para passar por o que estava à sua frente. E ali, em intensa oração, ele começou a suar e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele estava para experimentar as mais terríveis dores que um homem pode suportar em seu corpo. Além disso, aproximava-se o terrível momento de separação do seu pai, aquele com quem ele mantinha comunhão profunda desde a eternidade. Porque Jesus estava para receber os nossos pecados, haveria ali uma momentânea separação da presença do Pai.
E aquilo para Jesus, com certeza, apesar de toda a dor, seria o momento mais angustiante desse caminho de sangue. Lê lá, Beck, por favor, Marcos 15, verso 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz. Isso mesmo? Isso. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O momento exato em que Jesus estava na cruz, tomando sobre si as nossas maldições. Ali não havia comunhão. Ele estava se sentindo desamparado pelo Pai. Foi essas angústias que fez com que Jesus viesse a suar sangue. Tão intensa foi a sua agonia que seu corpo começou a transpirar, não apenas suor, mas também sangue. Esse é um fenômeno raríssimo, chamado de hematidrose, segundo a colocação do livro, tá? Esse fenômeno que aconteceu de Jesus, do suor se transformar em sangue, de ficar misturado com gotas de sangue, esse fenômeno é chamado de hematidrose. A separação aconteceu em um jardim, lá no Jardim do Éden. E por isso a religação também teve início em jardim. O Getsemane, que significa lagar de azeite. Vocês sabem o que acontece com a azeitona para que ela dê o azeite? Ela é esmigalhada. E com esse ato de amassar a azeitona, é que ela nos dá o azeite que é tão gostoso. O nome do jardim foi muito sugestivo, porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele teve o seu corpo destroçado por causa de nós. Não saiu azeite, mas saiu sangue. Sangue é resgatador. Sangue que nos levou à presença do Pai. Eu fiz um estudozinho rapidinho que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso, a separação de Deus. Um determinado momento lá da vida de Jesus, ele ainda era um pré-adolescente, ele tinha 12 anos na época, ele foi levado com seus pais para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E ali, estando na festa da Páscoa, terminou os festejos, os pais dele foram embora, foram a caminho e Jesus ficou. Ao caminho de 3 dias, ou seja, depois de caminhar 3 dias, eles sentiram falta de Jesus e procuraram em vários lugares e não acharam. Então, eles retornaram para Jerusalém e lá em Jerusalém, eles encontraram Jesus em Jerusalém, no templo, conversando com os doutores da lei. Isso aqui é muito simbólico, porque normalmente nós só vamos encontrar Jesus aonde nós os deixamos. Aonde nós paramos de caminhar com Deus, Deus ele vai ficar ali esperando para que haja a comunhão. Os pais de Jesus foram o caminho de 3 dias, sentiram falta de Jesus. E às vezes, por causa da nossa, sei lá, aí é questão de cada um, ou por insubmissão, ou por prazer mundano, seja lá o que for, a gente se afasta da presença de Deus, da presença de Jesus, da presença do Pai. E o Pai vai estar ficando exatamente no local onde Jesus vai ser encontrado, exatamente no local onde nós o deixamos.
O filho pródigo foi e se meteu em devassidão e gastou a fortuna do pai. Aí lembrou, na casa do meu pai, eu estou aqui passando fome, comendo bolota de porco, e na casa do meu pai, os servos do meu pai têm abundância. Eu vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai e pedir que ele me receba exatamente como os servos. O filho voltou e encontrou o pai no mesmo lugar que ele deixou, esperando. Quando a gente se afasta da presença de Deus, querido, Deus ele fica ali esperando o nosso retorno. A gente pode encontrá-lo no mesmo lugar que nós deixamos. A corrente, quando ela é quebrada, a solda tem que ser feita no lugar que foi quebrado. A ferida, para ser tratada, ela é tratada, o remédio é colocado no local da ferida. Assim é o resgate com Deus. É no local onde nós deixamos de caminhar com Ele. Não sei porque que Deus me deu essa parte, esse estudo. Deus sabe, mas Deus, ele vai sempre ser encontrado no local que nós deixamos. O homem deixou de ter a comunhão com Deus quando estava no jardim. O resgate dessa comunhão começou exatamente no jardim. Então, ali no jardim que começou o derramamento de sangue por parte de Jesus. Depois vieram os açoites. João 19:1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Bom, Pilatos mandou que os soldados açoitassem a Jesus. Isso vale uma notazinha dizer, porque esse açoite é um instrumento chamado flagelo, que é um chicote de couro com objetos cortantes na ponta. Quem viu aquele filme, A Paixão de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson, mostrou exatamente como era esse chicote. E nós vimos a devassa que foi feita na pele do autor. Querido, algo muito semelhante àquilo, talvez até com um pouco mais de sangue, aconteceu com o nosso Jesus. É interessante que lá no Antigo Testamento tem uma passagem também que fala mais ou menos sobre isso. Salomão havia morrido e Roboão assentou o trono no lugar do seu pai Salomão. Então, o povo, né, que estava descontente com os últimos anos do governo de Salomão foi lá para conversar com Roboão para que as coisas pudessem ser diferentes. Aí Roboão tomou conselho com os anciãos. Os anciãos falaram, olha, fale brandamente com o povo e você vai ganhar esse povo. Aí Roboão não ficou satisfeito, foi tomar conselho com os jovens, com os mais jovens. E os mais jovens falou para ele, olha, o meu pai Salomão tratou vocês com chicote. Eu vou tratar com o escorpião. Escorpião era como esse chicote que tinha um objeto cortante na ponta, era chamado. Então, o povo, por causa disso, por causa dessa atitude de Roboão, o povo se revoltou e o reino de Israel foi dividido em duas partes. O reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá. Então, foi esse tipo de material, de objeto, que Pilatos mandou que açoitassem a Jesus, que batessem em Jesus. O sangue de Jesus foi derramado de forma bruta e invasiva. Não mais uma reação natural do corpo como suor no sangue. Agora, meu querido, começou
como que eu posso dizer, começou o sacrifício propriamente dito de Jesus, lá no Getsemane, como uma reação natural daquilo que Jesus iria passar. Agora, foi o começo do flagelo, quando Jesus começou a pagar o preço que era nosso. Eu volto a repetir, lá na introdução eu li e vou novamente insistir. Isso que Jesus sofreu era nosso. Jesus, ele nos substituiu. Quem tinha que passar por aquilo seríamos nós. Jesus, ele tomou o nosso lugar e pagou aquilo que era nosso. Jesus, ele sofreu por causa do meu delito, por causa do meu pecado, por causa da minha transgressão, por causa da nossa transgressão. Ele recebeu sobre si o castigo que deveria ter vindo sobre Adão e Eva no jardim do Éden, para que a paz fosse novamente estabelecida entre Deus e a humanidade. Beth, lê lá Isaías 53, verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, e a paz com Deus, tá, querido? Porque foi isso que foi quebrado no Éden, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ou seja, o castigo que nos traz a paz com Deus, Jesus pagou. E sobre as suas pesaduras, sobre as suas feridas, sobre o seu sangue derramado, trouxe cura para cada um de nós. Amém? O castigo que nos faz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. O terceiro derramamento de sangue foi a coroa de espinhos. A maldição é exatamente aquilo que é gerado... Perdão, querido. Por favor, lê Mateus 27, de 27 a 29. Perdão, queridos, eu esqueci da referência da coroa de espinhos. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em um trono dele toda a corte, despojando das suas vestes, cobriram com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Lá no Éden, quando o homem pecou, quando o homem deixou de obedecer desobedeceu a ordem de Deus para que não comesse do fruto proibido, maldição caiu sobre o homem. Beth, lê lá, Gênesis 3, 17. E Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore do que eu te ordenara, que não comesse, maldita é a terra, por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. 17, tá bom. Bom, por causa da transgressão do homem lá no jardim do Éden, maldição veio sobre a vida do homem. E essa maldição, ela veio em forma de... Beth, leu verso 18 agora.
ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, ela produzirá cardos e abrolhos, ou seja, espinho. A maldição que veio na vida do homem, Jesus estava lá pagando quando recebeu aquela coroa de espinho. A maldição que veio sobre o homem, ou seja, a terra ia produzir abrolhos e cardos e abrolhos, ou seja, espinho, algo cortante, algo que feria, algo que produzia dor. Jesus tomou sobre si essa maldição. Lá ainda, quando estava lá, diante lá de Pilatos, quando ele recebeu a cruz, a coroa de espinho, que simbolizava ali a maldição lá do Éden. A coroa que Jesus recebeu dos soldados era a que nós merecíamos. Receber a coroa de espinho era como a materialização daquilo que espiritualmente havia acontecido com Adão e Eva. Ou seja, a terra vai produzir como maldição sobre a sua vida, Adão. A terra vai produzir espinhos. Jesus estava tomando sobre si essa maldição que foi colocada sobre o homem lá no jardim do Éden. Ele tomou o nosso lugar, sendo eleito a maldição. Aquele que desde o princípio era coroado de glória, honra e resplendor, agora é coroado de maldição, pois tomou o nosso lugar. Maldito é a terra por tua causa, Adão. Por isso ela vai te produzir espinhos. Jesus tomou sobre si esses espinhos, derramou sangue, cobrindo a nossa transgressão. Filipenses 2, de 5 a 8, Beth. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante do homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui, ó. Tá bom. Até o 8. Até o 8. Então, querido, aquele que era coroado de honra e de glória, sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, tendo a mesma essência do Pai, ele se fez como homem e foi até a cruz do Calvário. Se fez por maldição em nosso lugar. Ele sofreu com a coroa de maldição, para que nós pudéssemos viver coroado de bênção. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais na região celestiais em Cristo. Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Querido, isso é por demais gracioso. Jesus se fez maldição para que eu fosse coroado de bênção. E não é coroado de bênção em um lugar qualquer. É coroado de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Querido, já vai dar 7h30. Nós vamos estar por aqui. Na semana que vem a gente vai falar sobre os cravos, a gente vai falar sobre a lança e a gente vai falar sobre o caminho, terminando esse estudo.